Canadá. Que dia Pode que ser você também. vai, Adriana? Que dia que você vai? Eu ainda não sei, gente, eu tô dependendo do visto. Você não comprou passagem? Não saiu visto ainda. Ai, Que Jesus. loucura. Pois é, tá tudo atrasado lá na imigração e porque eles estão priorizando os vistos dos ucranianos, né? E aí os nossos estão um pouco atrasados. Mas eu acredito que até ontem eu tive uma atualização pedindo umas documentações, então eu acho que deve sair até a metade do mês, eu acho. Tá bom. Eu viajo na primeira semana de outubro. Tá perto. É, tá pertinho já. Mas eu tive que adiar, né? Estão transmitindo e gravando. Tá bom, podemos começar então? Sim. Tá ótimo. Então, boa tarde para vocês. Agradeço a participação. Vamos iniciar a reunião da CCP de número 152 e vamos passar logo para o primeiro item que a gente está para resolver já faz alguns dias, né? Vamos então proceder à eleição do novo coordenador do programa, dada a renúncia do professor João no dia 16 de agosto. E como temos apenas 2 membros elegíveis, né? Que somos eu e o João, porque a eleição se dá entre os membros titulares. A professora Lara não é elegível no momento. Professora Adriana não é elegível. Perdão. Não. A professora Lara, que é a titular, não é elegível por estar afastada. Ah, sim. Então, a professora Adriana não poderia concorrer por ser A suplente. Adriana já é a suplente da Ela Lara. é a suplente da Lara, né? Então, nós vamos fazer a eleição e eu me coloco como candidata. Então a senhora também renuncia à posição de suplente, certo, professora? Imediatamente, se eu for eleita, a minha suplência fica vaga e aí nós decidimos na sequência o que fazer. Eu não renuncio, Matheus, eu estou me candidatando, vamos primeiro fazer a eleição da coordenação. Em sendo eleita, eu sou membro titular da CCP. Eu e o João somos membros titulares. Então, a votação será entre nós Membros dois. titulares com mandatos vigentes, né? Sim, exato. Então, Adriana, João e eu votamos. Eu voto em mim mesma. Eu voto na professora Janaína. Eu também. Pronto, então, tendo feita a eleição e eu sendo eleita, automaticamente fica vaga a minha suplência, né? Eu não renunciei, Matheus, né? É automático. E aí, estando vaga a suplência da coordenação, novamente, o único membro disponível para ser suplente é o professor João. Porque aí eu não estou mais disponível, nem a Lara, nem a Adriana, então o João acaba sendo o único disponível para ser o vice no momento. Vice-coordenador. Isso. É o suplente da coordenação, que é o vice-coordenador. Eu acho que não cabe nem fazer uma eleição, mas de toda forma eu gostaria muito que o João aceitasse ser o meu vice. Olha, depois de muita insistência... E nenhuma possibilidade. Da recém-eleita presidente da eu preciso da ter comissão, suplente. nova coordenadora do curso, eu agradeço e assumo essa responsabilidade. Muito obrigado. Tá ótimo, tá. Muito obrigada e será um grande prazer, uma grande honra assumir essa posição. Igualmente da minha parte. Tudo bem? Podemos prosseguir? Sim. Tá ótimo. Então, o item 1.1.2 trata dessa... É uma resolução, né? Que, na verdade, vamos apresentar o texto dela, mas o que nós temos que decidir é o que fazer nessa situação, porque nós temos algumas decisões aqui nessa pauta que precisam dessa discussão aqui. Nessa resolução, 8288, tem uma extensão, né, que permite até o final do ano, antes era até, quando? Maio? Não me lembro, junho? Que a gente aumente a quantidade de orientados, era para maio, prorrogaram até 31 de dezembro, para até 15 vagas, né? Que a regra da USP permite 10, eles passam a permitir até 15,
O nosso regulamento permite 8, mas a gente poderia usar essa resolução para esticar até 15, até 31 de dezembro, esse número, e a partir desse momento voltaria ao normal, que no nosso caso são 8. Então, eu acho importante que a gente autorize alguns casos excepcionais, né? Nós não vamos poder usar isso para as matrículas, a gente já discutiu isso, Matheus, já conversei. Na CPG não tem resposta ainda, talvez na semana, CPG agora é só dia 22, talvez Daqui lá. 15 dias, né? 21 até, porque semana que vem não vai ter reunião nenhuma, aí daí a 15 dias tem o CRAD, depois 21 dias tem a CPG. Então, talvez lá a gente tenha alguma notícia, porque eu fiz o pedido para o Amaury, né, para discutir lá em São Paulo e ver se esticava essa prorrogação até o final de março, para a gente poder pegar as matrículas dos alunos novos. Mas não temos essa informação ainda, então hoje nós temos só até 31 de dezembro. Nós temos alguns casos que vão aparecer aqui na pauta de transferência de orientação, né? E aí, para isso, precisaria ter esse aumento de vagas aprovado para esses casos. Então, a minha sugestão é que a gente permita até 31 de dezembro fazer essas transferências ou julgar alguns casos excepcionais, né, em que algum orientador ultrapasse as 8 vagas que nós temos. A ideia é que ele faça um pedido justificando, Janaína, qual que é a... Por exemplo, aceita todo mundo. A gente vai analisar aqui na CCP os casos, né? Hoje tem 2, por exemplo. Toda transferência tem que ser solicitada e analisada pela CCP com justificativa, né? A questão é se vocês queriam automaticamente abrir esse aumento para todos ou só casos justificados, né? A minha sugestão é que sejam apenas casos justificados para a gente não correr um risco de ficar com uma carga muito elevada de orientados e isso nos prejudicar na avaliação da CAPES, né? Dado que a gente também não tem nenhuma informação de como vai ser essa nova avaliação, né? Então, o nosso limite hoje é 8, em função do limite que a CAPES estabelece na nossa área como bom. Deixa eu perguntar, qual é o prazo no tempo para a gente pedir para incluir vagas nos próximos processos seletivos? Hein, Matheus? A qualquer momento, professor, desde que antes do fim das inscrições. Vocês não podem diminuir. Então, o que foi divulgado já não pode reduzir. Mas quem quiser aumentar, caso tenha vaga, pode fazer a qualquer momento. Eu acabei não oferecendo nenhuma vaga porque estou no limite de 8, né? Uhum. Mas como eu estou às vésperas da defesa do João, enfim, vamos até discutir isso hoje, abriria uma vaga no mestrado, e também como eu estou com 2 orientados que são do Minter, né? Eu gostaria de pedir uma vaga no doutorado. Mas eu posso pedir isso a qualquer tempo, então... E a decisão pode ser, por exemplo, a de referendo da presidência do Conselho? Se eu ultrapassar o limite a questão é que essa resolução ela não vai adiantar nada para quem for pegar alunos novos lá em março, porque o limite é até dia 15. Então, a gente não tem uma resolução que limita mais, né, a abertura de vagas. Então, desde que o senhor tenha certeza de que vai liberar a vaga até março, o senhor pode abrir normalmente, né? Eu sempre envio para a professora Janaína, para a coordenação em geral, as aberturas de vaga, né? Eu só mando aquela lista, né, que tem lá todos os orientados de cada docente, quais são os prazos deles, e lembro, né? Aquele prazo é o prazo do depósito. Depois o aluno pode ter até 150 dias para defender. Então, a conta tem que ser feita da defesa. Porque se chegar em março não tem a vaga, a gente não consegue matricular o aluno. Você mesmo hoje tem com 8 essa resolução alunos? dos 15? É isso que a gente foi discutir, porque não vai adiantar nada para fazer a matrícula. Se lá em março for cadastrar no sistema e você já tiver 8, o sistema não vai aceitar a matrícula, vai barrar, porque está acima do limite. Do prazo do dia 31 de dezembro, é isso? Exato.
Então, por isso que para a gente não adiantou nada para as matrículas, né? Só vai servir para esses casos de transferências mesmo. Então, para os próximos 2 certames de mestrado, para os próximos certames de mestrado e doutorado, não faz muito sentido. Não se aplica, não. Mas nós pedimos para a Pró-Reitoria rever isso na última reunião da CPG. Então, na próxima reunião da CPG, devemos ter alguma informação. Notícia. Pode ser que eles estendam. Faz sentido, porque, na verdade, enquanto não sair, assim, esse pessoal que pediu prorrogação, não começar a defender, vai ficar dessa forma, meio desgovernada. Imagina, 2 anos de prorrogação. Então, nós temos, eu não tenho um aluno novo de doutorado, faz uns 2 anos ou mais. Então, a gente precisa dar vazão para esse pessoal, e já que eles permitiram 2 anos de acréscimo no prazo, tinham que permitir agora um aumento. Sim, essa prorrogação aí de 31 de dezembro deveria, pelo menos, considerar esse período que eles também permitiram, essas prorrogações. Só lembrando que, independente dessa resolução, o programa tem, por regimento, a permissão de alterar o limite até o limite da USP. Porque o regimento de pós-graduação da USP, ele estabelece como limite 10, e aí ele delega para cada programa definir o seu próprio limite, e o programa definiu 8. Então, se o programa quiser aumentar de 8 para 10, independe dessa resolução, tá? Eu sei, Matheus, mas é o que eu já expliquei. Hoje, na minha posição, eu não autorizo, não gostaria que aumentasse todo mundo para 10, porque na hora de fazer a avaliação que a CAPES olha para a nossa área, eles vão usar a régua de 8 e nós estaremos fora. Então, eu acho um pouco perigoso a gente aumentar agora, sem ter uma ideia de que se a CAPES vai ou não manter o número 8 como um número bom para a nossa área. Então, é isso. Por enquanto, no caso do doutorado, ainda vão ter 2 entradas, acho que dá para ajustar ao longo do tempo, aí, com as defesas ocorrendo. E, João, você pode pedir a sua vaga, porque ele teria até março para defender, para o João defender. E aí abriria a vaga dele. Essa vaga do João, como ele depositou, não tem jeito, né? A não ser que aconteça algum problema e ele tenha algum problema para defender, né? Mas ele com certeza vai defender antes de março. Ou ele defende ou ele perde. E essa vaga, ela pode ser tanto para o mestrado quanto para o doutorado, professor. Entendi. Bom, vou pensar. Mas tudo bem, eu já estou esclarecido. Aí, se você tiver mais alguma defesa em vista, até o meio do ano que vem, você também pode pedir uma vaga, e aí o aluno entra na orientação acadêmica e depois transfere. Entra para mim, né, na orientação acadêmica, e aí eu tenho 6 meses para transferir, que é o prazo de alguém defender. Entendi. Aluno seu. Vou dar uma olhada direitinho, né, no quadro de defesas futuras, né, dos deadlines, mas de todo modo a vaga do João, essa que eu já podia pedir. Mas enfim, tá bom, eu estou esclarecido, tá tudo bem. Muito bem. Ótimo, então com isso daqui a pouco vão aparecer aqui na pauta os casos de transferência, né, de orientação. E a decisão é essa mesmo que eu anotei, então, né, professora? Serão aceitas orientações. Não entendi o texto. Olha, foi decidido que serão... Deixa eu colocar aqui, porque já tem orientadores que estão acima do limite, né? Por causa daquele que era permitido até maio. Foi isso que eu quis dizer. Ah, tá bom. Apenas para casos pontuais justificados, certo? Isso, ok. Eu vou e aí, tirar todos isso os casos... Isso, e todos os casos serão aqui analisados na CCP. Bom, então vamos lá. Item 1.1.3 é a chamada para tradução, porque a gente recebeu uma doação, né, do PPGE. Isso, agora a gente tem um saldo para revisão, né, que a gente não tinha, mas eu trouxe também só para informar vocês que aquela chamada que a gente abriu, que a gente poderia ter recebido até 8 pedidos, né, acho que a gente recebeu 4 ou 5 só. Ou seja, ainda vamos ter, porque vocês tinham definido que agora em setembro abriria outra chamada para quem já enviou nessa, poder enviar outro, né? Inclusive teve um professor que perguntou se ele poderia enviar mais um.
E então a gente atualmente, hoje, estamos com um saldo de 56 mil palavras, ou seja, se vocês manterem aquele limite de 8, né, dá para abrir para mais quase 7, né? Deixa eu ver aqui. 7 artigos, né? Isso, 7 artigos de 8 mil palavras. Isso, exato. Tá bom, então podemos abrir a chamada aí, minha sugestão para 7 artigos, seguindo o mesmo texto lá, com prazo. E para revisão? E a revisão, também, os artigos também teriam cerca de 8 mil palavras, né? Então seriam duas, talvez Tô até 3. abrindo meu artigo aqui para ver quantos tem. Talvez 3 artigos, né? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos arredondar para 16? O que conta é só... 2 revisões, então, né? Então, uma chamada para tradução de 7 artigos e 2 revisões de artigos. Com os mesmos parâmetros da outra chamada. Isso. Eu acho que vai ter até uma demanda maior para revisão, né? Eu não tenho dúvida. Porque tá pensando aqui. Então, professora, isso... Eu já vou mandar o meu, já. Vai esperar a chamada. Aí, eu já estou com ele com relação a isso, porque nós, lembrando que agora a gente vai ter, assim, a previsão, se a gente usar tudo isso, seria gastar aí, aqui, ó, 5.097 para tradução, 1.115, né, para revisão, ou seja, quase 6.200 reais, mais de 6.200 reais. Só que nós temos um saldo de 21 mil nessas alíneas no próprio antigo, né? E aí a questão é, o que nós podemos fazer? Solicitar um aditamento do contrato ou uma nova licitação. A nova licitação eu acho que não se justifica porque tem esse saldo ainda grande, né? E como que a gente falaria para o financeiro, abre outro se a gente ainda não conseguiu usar. Só que nós não temos saldo para revisão. Aqui na FEA eu já verifiquei os outros programas, o que tinha já no CDU, que é o PPGE. Para revisão. Então, nós poderíamos talvez pedir para o financeiro verificar se consegue um empréstimo fora da FEA de palavras para revisão, se não um aditamento só para a gente obter revisão. O aditamento que você diz é o pedido para transformar a tradução em revisão? Não, o aditamento é todo contrato público, ele pode ser aditado em até 30%, né? Então as quantidades e os valores, o professor Passador talvez explique melhor do que eu, todos os valores e quantidades podem ser aumentados em 30% sem a necessidade de fazer uma nova licitação. Se isso não foi feito ainda, né, nós poderemos solicitar isso. Podemos, mas podia também verificar com o Sérgio se é possível fazer uma transferência de a linha, sai da tradução e vai para... Não é o problema do PROAP, professor, isso é o problema do contrato. O que a gente não tem é contrato e não saldo. Porque então, é o mesmo profissional, né? A mesma... Então, o que pode ser feito ou a gente pede para o Sérgio verificar fora da FEA, se tem mais alguém que pode ceder saldo para a gente, ou a gente pede esse aditamento. Eu acho que a gente poderia fazer nessa ordem, né? Primeiro pede para o Sérgio verificar o empréstimo fora da FEA, se não tiver, solicita o aditamento. Se vocês concordarem que vai usar, né? Às vezes a gente pede e não usa. Não custa pedir. E na sequência também, quando terminar essa chamada, a gente faz uma outra chamada de tradução, que nós vamos ter um saldo também elevado, porque às vezes o professor não tem agora, mas daqui a um mês ele tem 2 artigos, né? Então, acho que tem que ser constante até a gente acabar com essa verba aí do PROAP. Tudo bem, então? Então a gente abre essas 2 chamadas aí de revisão e tradução e pede para o financeiro solicitar a doação aí de palavras, como a gente já conseguiu. E também já fica aí meio decidido abrir uma nova chamada assim que terminar. Nós temos saldo. Então, é isso, professor. A gente pede primeiro ver se o financeiro consegue uma sessão de saldo. Se não conseguir, a gente pede o aditamento, então, do contrato, só para a revisão. Isso. Ou para os 2. Acho que só para a revisão, talvez a gente tenha uma chance maior, né? De conseguir.
Porque saldo de tradução tem bastante. A revisão é que nós não temos. Tá bom? Sim. Muito bem, decidido então. Próximo item é o item que trata das orientações. Eu vou tratar em conjunto aqui o 1.1.4 e o ponto 5, que são duas transferências de orientação do professor Jorge, que está afastado, né? Renovou o afastamento, inclusive, e temos aqui aquela carta em que ele abre mão das orientações para outros professores, né? Eu já estava com esses pedidos de transferência já há algumas semanas, mas a gente estava esperando essa resolução, porque eu não estou acima, hoje eu estou com 8, né, porque teve a defesa do Matheus na semana passada. Então, com esses dois eu ficaria com 10 dentro, então, dessa permissão da resolução. Não sei se vocês querem ver os pedidos, mas os pedidos, eles se baseiam na impossibilidade do professor Jorge fazer a orientação, e tem a carta dele cedendo os orientandos. Acho que cabe ressaltar também que o João Lucas e a Natália estão no meu grupo de pesquisa, né? Então eu já trabalho com eles há alguns anos. No grupo de pesquisa de neuromarketing. Então o Matheus mostrou aqui os pedidos. Aprovado, então? Certo? Aprovado, então. Então, próximo item. 1.1.6. Então, esse é o caso de um aluno Matheus. Eu vou explicar o caso, mas eu vou me abster na votação, que é um aluno meu. Ele vem novamente pedir, ele já tinha pedido anteriormente, mas ele teve uma outra publicação numa revista com um JCR de 3, se não me engano, e pede, então, para obter os créditos especiais. Nós temos um limite, né, de crédito especial por aluno. Eu não fiz a conta, não sei se o Matheus fez. O Matheus, secretário, você chegou a fazer, Matheus? Acho que sim, professora, Sim, mas eu então não acho que lembro. está dentro, Eu né? vou Porque abrir novamente aqui. Acho que são 30%. 30%, né? Então, o total de créditos dele, também já não sei, precisava abrir aí. Mas o que a gente tem que decidir aqui na CCP, e depois a secretaria lá confere se está dentro do limite, é a quantidade de créditos, né? Isso, eu estou verificando aqui em paralelo, professor. Se vocês quiserem discutir a quantidade de créditos enquanto isso. Ok, então essa é uma revista que ela é classificada como A1, e ela tem esse JCR de mais de 3. Enfim, seria legal você abrir a regra da concessão. Certo. Eu só não lembro aqui se o Matheus está na norma antiga ou na nova. Eu estou verificando. Também não conferi isso. Mas o Matheus, o exigido é 42 créditos e ele tem 9 créditos especiais. Se são 42, é a norma comum. nova. É a norma nova. É norma nova, né? Isso. 42, sim. Então, a norma é essa daqui. Então, no máximo, até o limite de 18 créditos, né? Então ele está dentro. Não, 21 para doutorado. Ele é doutorado. E 21 para doutorado, isso. Então... Aí aqui tem as regras das quantidades máximas de crédito para cada caso, né? Então, pelo que a professora falou, acho que ele se enquadraria... No D. O D, né? Isso. Ele já obteve 6 créditos por uma publicação anterior, com JCR equivalente a esse, acho que era 3 também. Então, a minha recomendação seria para também conceder 6 créditos por essa publicação. Então, eu deixo para vocês dois, né, deliberarem, e aí eu vou me abster da votação. E aí, o aluno ele pode ter até 18, é isso? Então, ele ainda pode até pedir 21. Mais um, né? É que no crédito especial 21. Também entram os créditos PAI, né, se eu não me engano.
Mas ele não tem nenhuma, não tem pai atribuído ainda. Não, mas não tem porque o sistema é lento, porque ele já fez 2 pais. Então, Mas somos nós que fazemos, viu, professora, essa atribuição. A gente faz automaticamente, tá? Mas somos nós que fazemos. Então, se ele preferir não ter os créditos do pai atribuído, é só ele fazer a manifestar. conta. Então não sei. Ele já tem 9, se for atribuído mais 6, ele vai para 15, ele poderia mais 6. Então, o crédito, geralmente, o pai é 3 ou 4, eu não me lembro. Então ele poderia ainda pedir, a gente só poderia aprovar num limite mais baixo, né? Tá. Independente dele aprovar o pai ou não. A gente pode aprovar, né, votar aqui os 6, e aí só fica condicionado a essa conta, né, do máximo que ele poderia chegar. A senhora fala com ele, se ele falar que ele prefere não ter os créditos do pai, porque pelo jeito ele vai ultrapassar, já tem os créditos mínimos, né, necessários, então se ele não quiser o pai, é só ele avisar. Ele tem 2 pais, então ele teria acho que 6 créditos, não sei se são 3 ou 4, nem estou em dúvida. Só pode aproveitar. Então são só 3, aí ele tem mais 6 da publicação, ele tem 9. Ele poderia tá mais com bastante 3, folga. Se ele aproveita o pai, ele poderia ter mais 3 créditos, se ele não aproveita, ele poderia ter mais 6 créditos especiais. Não, cadê o limite de 21? Porque ele já tem 9, se aprovar esse aqui com 6, vai para 15, aí só tem que ver se o pai vai ser 3 ou 4, que ele vai ficar em 18 ou 19. Não, mas ele não vai poder acumular mais um pai, né? Não tem pai cadastrado para ele. Não, desculpa, tem sim, é um dos créditos que tá. Uhum. Então, acho que tá com folga. Acho que pode atribuir os 6 com folga. Mas então, João e Adriana podem se manifestar, por favor, que eu não vou votar. Eu sou favorável mesmo. Publicação A1, mérito do aluno, tem total concordância. Quantos créditos? 6 créditos, Adriana. Pra mim tá ok. Não, é muita contribuição para o programa, né, do ponto de vista do atendimento às exigências do órgão avaliador, né? Sim. E aí tem que ser a publicação do orientando com a orientadora só, né? Ou tem alguma regra disso? Eu fechei aqui, mas mas a professora Janaína tá, né? Pelo que eu vi aqui. Eu estou. A regra ele tem que ser o primeiro e precisa tem que estar com você, né? Não necessariamente comigo, com algum orientador do programa. Com algum professor do programa. Isso. Esse artigo ele fez na disciplina da Silvia, né? A parte da tese dele. Então estamos eu e a Silvia. Excelente. Muito bom. Podia ter mais. Esse é o segundo do Matheus, então, né? Não, ótimo. Muito bom. Com a pandemia agora ficou mais raro, mais difícil. Né? Mas está ótimo. Eu também tive agora um artigo aprovado, o Caio com JCR 4, acima de 4. Que beleza. Aliás, não sei se vocês acompanharam, a Clarivate, né, já fez atualização, já tem os valores novos dos JCRs, né? Então, tem muitas revistas que subiu bastante. Está bastante satisfeito. Bom, então... Bom, mas olha, de todo modo, até acho que falar para a Janaína que é provável, dado aí o cenário mais ou menos previsto, né, da sucessão presidencial no governo federal, talvez a gente retome um pouco a trilha, né, do que era o padrão de avaliação, né, anterior. Né? Então, a gente ficou muito em dúvida, né, Jana, como é que a gente ia lidar com isso, mas acho que valeu a pena ser um pouco ortodoxo, né? Eu acho que, na dúvida, a gente tem que manter um padrão alto, porque não se sabe como que vai ser essa avaliação, não sabe como vai ser a próxima, então a gente estando sempre bem, né, seguindo aí um padrão internacional de qualidade, a gente se protege. Por isso que eu não acho prudente ficar aumentando muito a quantidade de vagas Sim, claro. E aceitando outro tipo de publicação, sem a gente saber como vai ser. Então, sempre dá muita dúvida. Por exemplo, até hoje eu estou um pouco em dúvida ainda se foi
interessante fazer o split lá com aquela vaga RD/IDP. Eu também não sei, João. Eu também, então... Mas eu acho assim, não é para fazer isso para todas as vagas. A reitoria não sinaliza para a gente, dizendo assim, olha, passado o aperto, vamos liberar, eles não dizem nada, né? Acho que a gente pode fazer um teste, né? Faz um teste, tem que sempre ser a minoria, na minha opinião, das vagas. Como o RTC, hoje a gente tem muito poucos professores assim. Sim. Então, ter mais 2 não vai ser um... E com a possibilidade de transformar em RD/IDP depois de 3 ou 6 anos... Sim. Mas eu também Mas, não de faria todo modo, é isso sempre um risco vagas, de diminuir um pouco a qualidade, né, do envolvimento, né? Da dedicação do docente a relação institucional, né, do docente com o departamento e com o programa, né? A gente apaga um incêndio, né, com um cobertor que descobriu outro negócio ali que vai pegar fogo daqui a pouco. É assim que é. Gestão de incêndios que a gente Mas, enfim, alguma decisão tem que sair, né? Torcer para selecionar bem. Como a gente tem tido uma quantidade de candidatos muito grande e muito bons candidatos, espero que para essas vagas também apareça alguém desesperado. Né? Sim, também. Um recém-formado. Vamos ver. Pode ser. Eu acho que vai aparecer gente boa, assim, para as 2 vagas. Bom, tá bom. Tem certas coisas sobre as quais a gente não tem muito controle, mas fica a esperança. E tem sempre a reza, né? E a torcida. Bom, então, podemos seguir? 1.1.6. Temos aqui um pedido de aproveitamento de crédito. Quando o nosso aluno já matriculado, José Roberto, fez como aluno especial, a disciplina foi gerenciamento de processo de negócio. Então, está dentro do prazo, né? É um pedido bem tranquilo, tradicional, tudo certo, né, Matheus? Sim, professora. Os outros 3 itens também são pedidos dele, tá? Mas são disciplinas cursadas em outros programas, tá? Aqui da FEA também, inclusive. Mas imagino que esse aqui, então, aprovado por unanimidade. Né? Os outros programas também seguem a nossa quantidade de crédito ou varia? Não, estava verificando isso aqui agora. A contabilidade são 8 créditos para essas disciplinas e a economia são 6. Certo. Então, na verdade, é melhor fazer em bloco, né? 1.1.6, 1.7, 1.8, 1.9 são pedidos de aproveitamento de crédito e aí a gente mantém os créditos que os programas atribuem, que eles fazem exatamente a mesma conta que nós fazemos, né? Ah, sim, a proporção é a mesma, a 15 horas, de horas, 15 horas, sim. Agora, não tem, a gente, nesse caso, não tem como aprovar diferentes créditos, viu, professor? A gente pode não aprovar. A gente atribui os créditos que os programas calculam. O aproveitamento está aprovado para os 3 itens, por unanimidade, certo? Certo. Se não houver nenhuma manifestação contrária, sim. Aprovados. Então, vamos para o próximo. Temos um exame de qualificação. Já ocorreu? Aprovado por unanimidade, já. Sim, né? É referendamento do relatório, foi aprovado por unanimidade. Ah, sim. Então, vamos lá, Vini. A banca foi Marcos Fava, Adriana Caldana e Leandro Guissoni, que é nosso primeiro doutorado. O nosso primeiro aluno que formou? Isso, nosso primeiro doutorado foi o Leandro. Ah, que chique. Muito bem. Então, ok, por mim está referendado. Idem. Ótimo. Então, vamos seguir. Esse aqui é uma banca? É um depósito. É um depósito, então, de tese da aluna Heloísa Lirani, orientada pelo professor Leonetti. A documentação, a banca, né? Vamos dar uma conferida. O Matheus e a secretaria também sempre conferem, e quando a gente tem algum problema, algum ajuste, nós somos avisados. Nesse caso aqui estava tudo certo, né? A composição da banca, com os membros externos. Sim, professor, nesse caso sim, a única questão é que precisa olhar o relatório
de similaridade, né? Não sei se Então, vocês já vamos lá. olharam. Não olhei. Então, vamos lá. Ô, Matheus, depois se você tiver um tempinho, só me passa o link da transmissão. Tem os alunos me pedindo. Estão tentando entrar lá. Acho que você consegue acessar aí, mas eu vou mandar no chat aí. Tá, é porque eles tentaram acessar, acho que um que foi enviado e não tá dando Tem que erro. entrar com o e-mail USP. Tem que entrar com a conta Tá. da USP, tá? Fala Vou para eles que avisar. tem que entrar com a conta da USP, senão não consegue. Tá bom, obrigada. Pode colocar só lá no resumo No final. da similaridade. Isso. Ele pega até as tabelinhas, né? Então, o que eu gosto de ver assim, né? Tem esse índice de semelhança de 12%, mas a hora que a gente olha um por um, 1%, 1%, menos de 1%, e às vezes são só as referências mesmo, né? Então, não há nenhum alarde nisso, e inclusive a CPG... citações com identificação de autoria, não tem nenhum problema. Então, inclusive a CPG vai discutir isso, foi um comunicado que foi passado, que a gente talvez não possa obrigar o aluno a entregar isso, mas vai ser fortemente recomendado, né? Mas foi assim que foi decidido na época. Eu estava na CPG, professora, foi explicado isso. Olha, não está na norma. Foi na época do professor Dutra, né? Então a gente não pode negar o depósito de um aluno por isso, né? Mas colocou-se lá, fez uma deliberação, né? Da CPG, para essa exigência, né? Acho que o mais importante seria retomar aquela discussão sobre o orientador assinar esse relatório. Então, mas nós falamos disso, ele assinando ou não, se o aluno não quiser entregar... Não, sim, é que eu falo, às vezes a gente pode receber aqui relatórios de que o orientador não tomou ciência, né? Então, isso vai ter que ser discutido lá na CPG, que forma que isso pode ser alterado, incorporado, né? Isso foi uma recomendação específica de alguém? Veio da Pró-Reitoria, alguma coisa assim, não? O relatório de similaridade como um todo? Da obrigatoriedade. Foi naquela época que teve aqui um evento, aqui na FEA, sobre ética em pesquisa, acho que foi alguma coisa assim. Aí teve um comitê aqui que apresentou esses relatórios, e aí, na época, a CPG discutiu e se eu não me adotar. engano, foi na época do Dutra, e que ao mesmo tempo estava o André Aquino, né? Isso, o André Aquino foi um pouco assim, no comitê de ética, isso. Na comissão de pesquisa, e em conjunto eles decidiram fazer isso, né? Mas pelo que teve ali uma consulta, nós não podemos obrigar. É isso, mas nesse caso está tudo certo, então foi entregue o relatório, o índice está adequado, então eu considero aprovado o depósito. Né? De alguma maneira, né, até uma segurança para o professor orientador, né? Porque... Sim, por isso que deveria passar pelo orientador, mas o aluno entrega sem nenhum visto, né? Sem nenhuma assinatura, já discutimos isso. Tem gente que gostaria até de mandar para a banca esse relatório e tal, mas hoje nós não podemos fazer, não. Você sabe que quando eu estava orientando lá na São Luís, eu passava o TCC de todos os meus orientados, eu passava. Porque a gente é corresponsável, né? O sistema é feito para o orientador passar, né? Como se fosse uma disciplina, você coloca os trabalhos dos alunos lá. Porque a gente assina, né, junto, a gente é corresponsável. Nós não temos, assim, muito essa... Por exemplo, no caso dos meus alunos, eu acompanho muito diretamente, né? Não são muitos, talvez TCC, né? São tantos que a gente perde um pouco o controle. E no TCC também, eu acho que eles são mais imaturos no sentido da prática da pesquisa, né? E na pós não, mas no TCC você pega muita coisa. Pega muita coisa. Nossa, esse trabalho tá bom demais, né? Eu achei que no site da FEA foi na época de uma apresentação sobre isso aqui, ó, sobre o Código de Conduta em Pesquisas, que foi discutido isso. Teve um evento aqui na FEA sobre isso. Então, eu acho que a FEA assinou... Isso, teve uma Código assinatura de um internacional, termo. e esse código deve ter alguma exigência de passar os trabalhos por relatórios de similaridade. Assim, imagino, porque também as revistas, para serem aceitas em alguns repositórios também, tem que se comprometer a passar os trabalhos, né, em aplicativos, assim, de caçar plágios, né? Então, deve ter sido nessa época. Acho que a gente sempre pode retomar essas discussões, né?
mas nesse caso específico está tudo certo, então o depósito está aceito, aprovado. Então vamos lá. Agora tem criação de 2 disciplinas, as duas têm os professores Alexandre Salgado e Perla como responsáveis, né? Foram passadas por pareceristas. Em uma delas houve uma sugestão de fazer uma mudança no nome. Eles mudaram o nome, Matheus? Não era só o nome não, viu, professora? Acredito que sim, eles apresentaram uma nova ementa, mas o nome não foi alterado. Mas a ementa... será que é que apresente o sim. parecer? Pode apresentar. Então esse é o pedido original, a ementa original, né, que foi apresentada. Aí no parecer sobre a disciplina, foi onde a professora Simone, deixa eu ver, parecer sobre, esse aqui. Foi feita... onde está a emenda alterada? A emenda alterada. Tá para o final, mas tem mais coisas aqui no parecer, viu, professora? Pode me dizer? Foi solicitado para os professores pelo e-mail? Eu não sei se foi tudo feito, professora. Mas não foi tudo isso para eles, né? Ou foi? Não, a gente mandou o parecer completo para eles, sim. Na época a gente até tomou cuidado de não identificar a parecerista, mas a própria parecerista encontrou eles aqui e conversou com eles sobre isso no dia, né? Foi tranquilo, não teve problema nenhum. Certo, então vamos ver aqui as alterações entregues. Porque tem uma sugestão aqui também na bibliografia, esse pelo jeito acho que foi, esse eu consegui. Mais atuais. É porque a maioria era dos professores proponentes, a bibliografia, ela sugeriu. Aí eu vou pegar a ementa nova aqui. Essa é a ementa nova. Conforme vocês precisarem que desce, me avisa. É basicamente uma disciplina sobre como trabalhar a base de dados, né? Então, desce? Pode descer, por favor. Mineração, modelo, DMU. É basicamente o que eles fazem no grupo de pesquisa, né? Trabalho com base de dados e as técnicas estatísticas que eles utilizam lá. E a biografia. Bom, assim, eu entendo que nós temos necessidade de novas disciplinas, sempre é uma reclamação dos alunos que fazem mestrado e depois vão fazer o doutorado e não tem muitas opções. Então, nós temos aqui 2 disciplinas que lidam com práticas de pesquisa, né, que ensinam a fazer análises específicas. Então, eu entendo que as alterações feitas, né, estão adequadas e eu sou pela aprovação das disciplinas. Tem aqui também essa questão do critério de avaliação, né, que foi tema de várias discussões, né? Eles colocaram aqui a tabela de equivalência das notas e dos conceitos. Eles foram até mais detalhistas do que a enorme maioria, né? Nas ementas, em geral, não trazem essa regra de transformação. Então, acho que cumprir com os nossos requisitos. Aprovado, então? Se quiserem se manifestar, mas eu sou pela aprovação das 2, são, né, a gente pode tratar as 2 em conjunto. A outra professora não foi o mesmo parecerista, só convém explicar isso. Mas não teve nenhuma ressalva. Querem ver o parecer ou não? Pode abrir. São disciplinas
relacionadas, né? Tanto que eles dão o nome de 1 e 2 para essas disciplinas. Deixa eu só, volta um pouquinho, por favor, lá no objetivo. Elas são relacionadas, mas elas não são pré-requisito nada, né, professora? Não, não. Não são obrigatórias. Obrigatória só pode criar quando cria um regulamento também, né? Acho que a Adriana quer saber se para fazer a 2 tem que fazer a 1, né? Mas não. Na pós-graduação não existe pré-requisito. Isso. Então, aqui na ementa fica claro, assim, quais são os setores que eles vão trabalhar, né, com a aplicação das técnicas. Vamos lá, então. Quer ir direto para o parecer? Pode passar rapidamente, assim, até a gente ver a decisão do parecerista, porque ele já fez toda essa análise. E o parecer... A bibliografia considerou atualizada. Ok. E a conclusão é favorável. Isso, então. A minha parte está aprovada também, essa disciplina. Se não tiver outras manifestações ou dúvidas, né, podemos seguir. Aprovado. Não temos itens de orientadores, processo seletivo, o que temos aqui? Os alunos especiais. Referendamento do resultado. Do resultado. Então, vamos ver, acho que todos foram aprovados, os candidatos? Todos que apresentaram prova. Certo. Então, todos os que fizeram as provas, e aí estão os nomes, inclusive já fizeram matrícula, né? Pelo menos o da minha disciplina. Sim, as disciplinas já começaram, né? Quer dizer, não começaram não, vão começar agora, essa semana que vem, né? Começam semana que vem, então, as acho que está em processo de matrícula. Eu vejo que na minha de técnicas alguns estão, mas não todos ainda. Pelo menos eu vi ontem. Certo, muito bem. Referendado. Referendado. Não temos prorrogações de prazo, também não temos itens de bolsa, mas antes de passar para o expediente, nós temos uma pauta suplementar. Se vocês aprovarem a inclusão dela, nós julgamos, então, alguns casos aqui, tudo bem? Sim. Então, vamos lá. O primeiro item da pauta suplementar é a indicação de 2 trabalhos que nós fizemos num prazo recorde, que foi ontem, né, o prazo para envio. Ficamos sabendo de um prêmio de trabalhos, teses e dissertações na área de gestão pública. Então, nós pegamos todos os trabalhos defendidos no último ano, foi isso, Matheus? Foi em 2021 e 2022? O edital, ele estabelecia que deveriam ser teses e dissertações defendidas de 1º de setembro de 2021 até 31 de agosto de 2022. Isso, então nesse último ano, eu analisei, eu fiz a seleção dos trabalhos, né? Usei os critérios, acho que você não pôs aqui, né? Mas eu escrevi lá no texto quais foram os critérios, que eu usei os critérios do edital, aderência nas áreas tais, lá da área de gestão pública, e aí eu selecionei para concorrer. Na verdade, a gente vai indicar, nós indicamos, né, 2 trabalhos que lá serão analisados e selecionados junto com trabalhos do Brasil todo. Isso, estão aqui os critérios, né? Então, inserção dos objetivos na área de administração pública, ou gestão de políticas públicas, ou políticas públicas, originalidade intelectual, qualidade metodológica, contribuição prática para a sociedade. Como dissertação, indiquei panorama e taxonomia das relações entre negócios de impacto social e administração pública no Brasil, e como tese, a expansão do ensino de medicina no Brasil e o programa Mais Médicos. Então, já foram, a gente fez isso num prazo muito rápido, porque a inscrição era até ontem, e o Matheus conseguiu fazer, né? Agradeço o Matheus aí pela dedicação, né, para conseguir fazer dentro dos prazos, e agora vamos torcer pelos alunos, né? O aluno da dissertação é o Matheus Ribeiro, e o aluno da tese é o Leonardo Nassar. Eu falei lá com o secretário dessa sociedade, porque tinha alguns problemas no site e coisas que a gente não tinha para submeter.
Aí eu aproveitei e sugeri para ele que esses editais sejam divulgados para os e-mails institucionais, né? Porque foi enviado só para um professor que faz parte da sociedade, né? O edital. E ela acabou enviando para a gente na sexta-feira, só o edital, né? E também tínhamos problema que o edital não falava o que era necessário para fazer a inscrição no site. E o site tinha etapas, e a gente não conseguia passar para as outras etapas para ver o que era necessário. Então eu aproveitei e fiz essas sugestões lá para o secretário, ele é muito, muito atencioso, muita gente boa. Que bom. Não devemos mais ter esse problema, acredito. Vamos ver no ano que vem como é que vai ser, mas, né, vamos torcer para o processo ficar melhor, sim. E, então, está referendado. Bom, então nós temos agora um depósito, vamos tratar separadamente, né? São 2 depósitos ou tem mais? Acho que o Matheus falou que tinha mais depois, surgiram mais? São 2 depósitos, tem mais pauta suplementar, mas não é depósito, tá são bom. 2 acúmulos de bolsa. Então tá bom. Então vamos lá. O primeiro depósito é do aluno João Mazzoni, orientado do passador, e quando ele fez a entrega, nós percebemos alguns uns ajustes que deveriam ser feitos, né, na banca, e aí nós avisamos o professor João a tempo. Se eu não me engano, está tudo sanado, Matheus? Sim, a gente tem a sugestão para alterar a banca, porque a banca não cumpre, né, os requisitos. Na verdade, essa questão, professor, aqui deixa eu ver se é a banca do João, não é nem que não cumpre, é uma coisa que eu acho que é importante a gente discutir, deixa eu ver, o regulamento, ele fala que a CCP tem que indicar um membro do programa para substituir o orientador quando ele não estiver disponível. E na neste suplência não tinha caso, ninguém no isso programa, né? e o regulamento fala que não tem uma exigência de ter alguém do programa na banca, inclusive para os suplentes. Então essa banca ela não tinha ninguém do programa, apesar de ter da FEA, né? 2. Só que se o professor passador no dia não puder participar da defesa, o aluno poderia acabar fazendo sim. uma banca sem ninguém do programa, né? Mas isso não é um problema, né? Não é um problema, não estaria contra nenhuma regra. Sim, o regulamento fala que tem que indicar alguém do programa. Sim, então só faltava ter uma indicação de um suplente do programa. Você acaba criando uma regra, né? Não bem um suplente, mas um substituto do orientador, caso ele não possa comparecer, né? Não é isso? Foi isso que foi feito? Pode ser. Não, aí o professor João sugeriu trocar, como é que é? Eu coloquei na pauta aqui. A minha sugestão é trocar o professor Carlos Bonacim pela professora Janaína. Eu imaginei que haveria uma linha, uma outra linha de mais uma suplência para essa satisfação específica, mas... Porque tem... Bom, agora eu não sei se também é por causa de regulamento diferente, mas volta lá, por favor, Matheus, lá na ficha de depósito, lá no formulário, tem alguns formulários que lá em cima coloca orientador, tal, substituto do orientador, caso necessário. Né? Quando o orientador não participa da banca, a gente consegue fazer isso, professora. Nesse caso, como é um novo regulamento, no mestrado o orientador participa da banca. Aí se a gente cadastra, depois a gente não consegue substituir. Entendi. Sim. Tá bom. Então, ok. Substituímos então, o Bonacim pela professora Janaína. O Bonacim por mim. Pronto. Ok, aprovado então a sugestão de alteração da banca. Isso. O relatório de similaridade, vocês olharam? Querem olhar? Pode mostrar, faz favor. Só aquele finalzinho lá. Isso, então a gente tem sempre que olhar as porcentagens individuais, né? No caso do João, inclusive, ele tem já artigos publicados, né? Sim. Então, às vezes pega, inclusive, trechos da revisão que ele mesmo publicou. Eu também não vejo esses números com nenhum alarde. Está tudo certo. E
o que faltava no caso do João era a questão do a JCR. submissão, né? Aí E ele conseguiu submeteu fazer? para uma outra professora aqui, ele já até mandou para a gente, eu consegui colocar Uhum, só bem em cima da reunião, tá? Só que tudo eu não bem, consegui identificar o JCR, eu vou abrir aqui para vocês. pode abrir então. Tanto o que a submissão dele, ele submeteu para essa revista Public Administration, que já inclusive manifestou o recebimento, que é esse aqui. Aí eu pesquisei aqui no site do Clarivate, né? Acho que é o que vocês usam. Aí eu queria que vocês confirmassem se realmente é essa revista, acredito que sim, né? Você conferiu o ISSN? Então, não deu tempo, né? E é um nome bem genérico, né? Hum. Como vocês querem dar uma olhada? Como que eu pesquiso? Não, Pública Administração. No site, perdão, Então, no é que eu comprovante que o aluno mandou, não tenho não SSN. aparece. Tá. Não, peraí, deixa eu confirmar. Talvez tenha. Não tem. Eles Mas mandaram fala mais. qual que é a editora? Aparece? Acho que não. Será que é isso aqui? Scholar One Não, Manuscripts. esse é o nome Que aqui já é do site. Deixa eu o dar uma... artigo, né? Public Administration deve ser Journal Review? Tem um aqui da Wiley, deixa eu ver aqui se é esse. É esse aqui porque eu vi o logo. Tá. Translated Reports, Clarivate. E esse SN 1467929, acho que é esse mesmo. 299. Esse. É esse aqui mesmo. Isso, esse Tá aí. certo. Certinho, pode descer um pouquinho. E aí acho que é isso aqui, o fator fator? de impacto 4. Isso, então é isso. É importante falar uma coisa aqui, que foi conversando com a Renata, né, que eu percebi que pode dar confusão. Quando nós fizemos a regra, né, até foi o pessoal lá da Pró-Reitoria que falou, não, tem que colocar, tem que deixar claro qual que é o fator de impacto. O texto que foi redigido no regulamento, que eu não estou com ele aqui, mas fala o seguinte, precisa ter um JCR acima de 0,1. É isso. Só que faltou uma coisa importante, faltou escrever o seguinte, precisa ter um fator de impacto JCR maior do que 0,1. Porque a gente usa isso como sinônimo há anos, né? Fala JCR como se fosse fator de impacto. Mas o que acontece? Faz menos de 2 anos que o JCR, a Clarivate, né, no seu relatório, colocou mais um indicador. E isso pode dar alguma confusão, como deu no caso da Renata e do João Mazzoni, né? Porque eles veem lá um indicador, mas aquele não é o JCR, fator de impacto, é uma outra coisa, né? E o que nós queremos é o fator de impacto. Então, eu sei que não está aqui como item de pauta, mas eu acho importante que a gente faça essa alteração de texto no regulamento, para deixar claro que o que nós estamos falando é o GIF, Journal Impact Factor, né, que é o fator de impacto JCR, e não só JCR, por mais que eu tenha esse entendimento que são meio que sinônimos, né, para o aluno isso pode dar alguma confusão. A senhora quer que coloque na próxima pauta para emitir uma deliberação, alterar mesmo o regulamento, apesar que a senhora mesmo falou, né, talvez fosse interessante esperar a CAPES, esperar um né? pouquinho essa CAPES aí. Então, o que só fazer uma divulgação, já pode fazer, Matheus, assim, os alunos em geral perguntam para a secretaria, né? Eu vejo como uma prática, assim, não perguntam, essa revista está dentro? Essa revista tá... Então, assim, pode acontecer isso. Se o aluno não tem tempo para fazer essas correções, não vou dizer que vai perder prazo, nem nada disso, mas vai passar um estresse, né? O que eu sugiro foi uma coisa até que eu tenho conversado com alguns alunos, porque a gente tem visto com frequência que está gerando desespero, né, na hora de depositar. É que é na nova norma só, né, viu, é a nova Adriana? Norma, as normas antigas falavam de Qualis ou isso. JCR. É não, isso. E eu acho que, de repente, eu estava até conversando ontem com a própria Renata, eu acho, Matheus, que a gente podia ver como serviço de pós, para a gente, eu não sei, da gente bolar alguma estratégia de comunicação com essas regras de depósito.
sabe? Sim. Mandar e-mails, mandar, não sei, sabe assim, bullet points com regras de depósito, manda no WhatsApp, porque tá todo mundo mandando as coisas Você fala fazer com frequência, com frequência. né? Porque já existe. E eu sei, e eu falei ontem, eu comentei, gente, as informações estão no site, estão. Ai, mas eu nunca. Quando a gente pensa que é online, a gente põe lá, acha que é 23,59. Não é 23. Ai, tá vendo? De novo. De novo, não é 23,59, tá no site da FEA, mas eu sei que na correria, lá né, a gente está sei lá, a gente está na pressão da entrega, a gente tem nossos compromissos que não são só os compromissos, a maioria deles já dão aula, tem outros compromissos, né? Aí vê que não é que é às 5, aí bate aquele desespero, e aí vem outras questões, né, que a gente tem, aí dá uma crise de ansiedade, dá um problema aqui, dá um problema ali, e fica essa loucura. E eu me solidarizo com os alunos, enfim, sei como que é o dia a dia do aluno, todo mundo aqui já foi aluno também, né? Eu sou, o professor João já foi, a professora Janaína já foi. Certamente. Então, a gente sabe como que é essa loucura, né? Então, talvez, o que eu sugiro é que a gente, de repente, consiga soltar, assim, um e-mail de vez em quando, só lembrando, sabe? Olha... só reforçando, né? Regras de submissão. E aí manda lá no WhatsApp, né? Ontem até mesmo soltaram aquele ofício com a mudança de regras agora, né? Da residência. Da residência. E aí veio aquela loucura. Gente, mas eu tinha que morar. São coisas que é melhor você nem saber. Então, é um negócio assim, mas aí veio o e-mail que veio com 3 encaminhamentos. Acho que veio um e-mail que foi encaminhado, que encaminhou, né? E aí vem 5 encaminhamentos. E aí vem 5 encaminhamentos, né? E aí ninguém vai olhar o último e-mail que tá lá falando que o ofício mudou o ofício, que essa e-mail é para os bolsistas. Sabe o que os alunos fazem? Eles olham lá o ofício, tarará, fica ali sem ler. Ninguém lê, tá? Então, eu acho que esse é o problema, inclusive. Porque tem tanto e-mail, vem tanta informação, o aluno lá vê ofício. E não é só aluno, não, viu, Adriana? Tem professores que também não leem. E ele não vai achar que aquele e-mail é para ele. E aí ele abre, às vezes ele até abre o e-mail, mas aí ele vê que é um encaminhamento, ele não vai rolar e ler lá a mensagem no final, ele não vai abrir o anexo. Então, como eu tenho o costume de abrir, porque eu sei que às vezes é assunto que vai entrar em pauta, né, porque estou nas comissões, eu acabo lendo. E aí eu mandei uma sugestão para o pessoal lá. Eu falei, olha, minha sugestão seria que, eu sei que dá trabalho, porque aí destrincha um pouco a mensagem, escreve no corpo do e-mail, olha, esse e-mail trata, né, de um assunto para os bolsistas, dá uma simplificada na mensagem, porque o aluno ele não vai olhar lá no final, ele não vai abrir o ofício. É melhor dizer que não sabia, Adriana. Eu nem lembro. Olha, aí eu peguei e mandei a minha sugestão, né? Aí depois acho que até veio no próprio WhatsApp uma explicaçãozinha rápida. Olha, pessoal, essa mensagem é para os alunos bolsistas, né? Porque aí todo mundo fica naquele desespero, né? E aí eles colocaram embaixo, então aí já o pessoal ficou um pouco mais aliviado. Então, assim, foi uma sugestão, talvez perde uns 2, 3 minutinhos dali, e aí, porque vem um monte de encaminhamentos, né? E aí é complicado. A mensagem seja, leiam as mensagens. Mas não vão ler. Um tempinho para ler, alguma coisa é importante. Leia o que está escrito. Muito difícil. Mas é complicado. Porque, de fato, é o seguinte, é um pouco assustador imaginar que um aluno cujo centro de gravidade da sua vida é o programa de pós, ele não tenha o mínimo de atenção para ter decor as regras do momento crítico, que é o momento do depósito, né? Então, e aí o Jano já manda, né? As instituições onde eu me formei, era o negócio seguinte, regra é regra, quem descumpriu a regra vai ser penalizado. Nós temos falado sobre isso em todas as reuniões, professor. É mais ou menos assim, para fazer uma analogia, quando o Jaime Lerner instalou os corredores exclusivos de ônibus em Curitiba, eles avisaram uns 2 meses antes, dizendo o seguinte, se alguém tiver na linha, se alguém tiver na faixa exclusiva do ônibus e o ônibus atropelar, o motorista não vai ser punido e, bom,
Mataram Combinou uma isso no meia Código dúzia, Penal. mais ou É, menos. isso aí não existe, Meia né? dúzia mortos foram, na verdade, o custo de aprendizagem Ave para Maria. ninguém mais entrar de bicicleta, moto, os cambal, né, na faixa do... Acho que é muito draconiano como solução, Então, né? nós vamos ter que reprovar os Então, 3 mas alunos. quando tiver um ou dois que perde o programa porque não cumpre prazo, ninguém vai mais pedir. Talvez seja esse. Não Mas já sei, teve, essa é a Já questão, né? teve. O Talvez problema é o essas são as... tempo, é o horizonte de tempo, né? Então, assim, é uma discussão difícil ter que ficar paternalizando, né? Tanto aluno que, na verdade, deveria ser ele, né? Ele deveria dar aula, né, sobre... Mas é que a gente tem essa questão do prazo online, né? Que deu uma Pode ser, Isso podemos está fazer um bagunçado. confundiu, específico sobre confundiu um pouquinho essa questão da entrega e também a É. questão da entrega ser no final do expediente, e realmente todo mundo associa, tem essa associação. Entrega online até o final do dia, né? Tem essa associação também que confunde. Por isso que eu comentei, né? De repente, vale a pena, Matheus, e eu também posso fazer essa comunicação lá no grupo, e reforçando, né? Pessoal, olha, mandei lá, a gente vai tentar fazer uma comunicação mais frequente com as regras, não sei, a gente pode pensar em alguma alternativa, porque eu acho que isso talvez ajude os alunos, e eu acho que isso pode ajudar a gente aqui também na CCP, né? Porque a gente vai evitar esse tipo Menos de erros, né? discussões, né? De pautas que a gente tenha que deliberar sobre esse tipo de entrega, né? Eu acho que até facilita o trabalho da própria CCP, né? E menos desgaste para os alunos também, eu acho. Se não mudaram os procedimentos depois que eu saí lá do serviço de pós, as estratégias que eu implementei quando estava lá é a seguinte: quando o aluno entra, ele recebe um e-mail com um resumo das coisas mais importantes, inclusive sobre o depósito, e que ele apresenta e que a gente tem esses checklists que são elaborados e revisados periodicamente. Então a gente já pede para eles já olharem quando entram o checklist para já se prepararem durante todo o curso para cumprir esses requisitos. Quando ele qualifica, é que agora tem alguns programas que não tem qualificação mais, né, mas quando ele qualifica, nós mandamos de novo, a hora que ele é aprovado na qualificação, olha, agora seu depósito, tem que olhar o checklist e tal, né? Mas acho que o mais importante, talvez, de uma comunicação dessa seria falar, não deixe para a última hora. Porque mesmo que ele olhe tudo, leia tudo, imprevistos acontecem, né? E a gente já discutiu isso na outra reunião, inclusive, né? Que o problema é a última hora, né? Não é a esse casa do Murphy, né? É o lugar que ele adora, né? Trabalhar. Ou então até comentado, tipo, olha, não, né, só reforçando, olha, não deixe para a última hora. Você, né, lá no site, aí mostra o link, no site tem o checklist para qualificações e defesas, confira todos os prazos e documentos necessários para o seu depósito. A gente não precisa mandar o que são os documentos, mas mostrar para ele, ó, lembra que lá no site, tá o link aqui, no site tem tudo que você precisa, não esqueça de olhar, sabe essas coisas? De vez em quando dá um lembrete, sabe? Porque realmente no dia a dia, entra lá na rotina do dia a dia, e a gente sabe que a maioria, principalmente do doutorado, a maioria trabalha, né? Dá aula, faz isso, faz aquilo. Eles não, no primeiro dia quando entra, Matheus, o primeiro e-mail que recebe, nem sei se a pessoa tem ainda esse e-mail, né? Mas enfim, eu concordo, eu acho que talvez os alunos precisam centrar bastante nessa questão, né, na importância da entrega, dos prazos. É boa a sugestão, Adriana. E aí é a fronteira, quer dizer, depois disso a gente não tem mais o que fazer mesmo. Aí esgotou. Assim, o que a gente pode fazer, né? Sim, aí não é possível, né? Quer dizer, aí é responsável. Qualquer problema dessa natureza é de responsabilidade do pós-graduando. Né? Não tem mais o que se fazer. Né? Tá bom. Gostaria só de lembrar que o sistema Janus já faz esse alerta com 6 meses, com um mês, com uma semana, com o próprio dia. Então, já tem isso. Agora, no sistema Janus não tem lá. Você vai ter que olhar as normas e atenção que o prazo é tão. Porque cada programa tem seu prazo, sua regra, né? Não sei se para a Secretaria da Pós, se é simples instalar algum sistema também de e-mails automáticos, se né, chegando o prazo do aluno, a gente já vai disparar isso aqui, talvez seja simples fazer. Se for... Ou o mesmo e-mail a cada 2 meses. Mas, assim, o aluno já era avisado. Isso, assim, tanto que eu, como orientadora, é que vi o prazo do meu aluno e falei, cadê o teu trabalho?
que é daqui a uma semana o prazo. Aí aquele desespero, né? A Então, minha experiência tanto o diz que orientador... isso talvez seja mais eficiente, pedir para que os orientadores estabeleçam um procedimento de determinar que o prazo informal é menor, porque eu tenho que lembrar que o orientador também tem que conferir tudo isso. Claro. Mas deixa eu Né? falar uma coisa, né? Eu concordo com o João. Eu não tenho crianças, eu tenho 2 filhos só. Então, os alunos, eles têm que ser responsáveis pelos seus prazos. Eles recebem avisos, eu não corro e eu não ponho prazos informais. Vai mandar para mim e eu vou ler o tempo que eu tiver. Então, eles sabem disso. Eles têm que correr atrás e eles recebem. O Janus avisa 1 mês antes, avisa 6 meses antes, avisa 1 mês antes. Então, se 1 mês antes ele não me mandou nada ainda... É a vida do cara, é o mistério do cara. É ele que escolhe se ele quer ou não. Se você chama um encanador na sua casa e o cara pergunta assim, você tem um grifo? Você tem uma escada? Você fala assim, amigo, nunca Eu mais falo vai isso chamar esse porque cara. parece ser comum o orientador pedir alterações no trabalho. Também. Sim, Então, não é comum, é a regra. Essa Exato. quando chega lá o trabalho final.doc. Falei, filho, que ingênuo, trabalho final, né? Agora que você vai começar a trabalhar. Então, tem muitas rodadas. E aí, enfim, Matheus, são graus de dedicação diferentes, né? Mas, enfim, né, se a Secretaria de Pós já faz isso, né, não temos muito o que fazer mais. Mas se vocês quiserem sugerir alguma outra implementação, depois Minha eu peço sugestão só que é me assim, mandem um e-mail e eu encaminho para lá, não tem problema. se ao mesmo tempo que o Janus manda para os alunos esse aviso geral, falta 1 semana de prazo, falta 1 dia, é hoje seu prazo, eles já recebem isso do Janus. Se a Secretaria também tem como mandar uma mensagem mais específica, né, como a Adriana falou, olha, no nosso site aqui tem as regras, veja quais são as suas e atenção aos detalhes. E nosso horário é até 5h30, né? Alguma mensagem também automática da Secretaria, só com alguns detalhes mais específicos. Essa seria a minha sugestão. Tudo bem? Tá, mas no caso do João Mazzoni, ficou tudo certo, então está aprovada. Está aprovado o depósito. Ô, Adriana, depois se você quiser mandar uma sugestão de texto, aí eu converso com a professora Janaína, a gente encaminha, tá? Tá bom. Eu, no caso do João, quero me abster, né? Porque é meu orientado. Ah, sim. Bom, temos então um outro depósito, agora é uma tese de doutorado, que também tinha algumas questões e acredito que foram resolvidas. Tinha aqui a banca, né, também, que estava faltando membro interno, é isso? Ou estava faltando membro externo? Ela fez aqui a troca. Tem a questão de alguns materiais, acho que foram os artigos que foram submetidos após o horário, mas também não estavam de acordo com a regra do JCR. Conversei hoje cedo com a aluna, ela falou também com o Matheus, e ela mandou agora, está aqui no e-mail, já conferi, uma nova submissão, aí sim para uma revista com JCR, que é a Public Administration and Development, um JCR de, acho que 1 ponto alguma coisa, que eu já olhei. Então, com relação ao artigo, está certo agora. Bom, então, Matheus, tinha mais algum item que ficou faltando ajustar? Peraí, deixa eu ir por partes aqui então, professora. Primeiro, a banca. Vamos ver, né, como ficou. O Ela problema mandou, é que né? não tinha 2 internos ao programa, né? E a maioria tem que ser externa ao programa. Então, um desses 2 precisaria ser trocado. Aí ela sugeriu trocar a professora Lara pelo professor Denis Renato. Aprovado isso? Sim. O Denis Renato é de qual instituição? Da Federal de Londrina? Federal de Lavras. De Lavras, tá certo. Ok. E qual? Precisa de mais um? Não. Porque trocou, né? Tá. A questão do artigo também que foi substituído. Sobre o depósito de alguns materiais fora do prazo, então. Isso. Ela apresentou umas justificativas. Vocês querem ler a justificativa ou não? Pode abrir o e-mail, ela mandou por e-mail, né? Uma carta explicando o que houve. Aqui tem várias coisas que, na verdade, foram questões que a secretaria apresentou, apontou, né? tá, mas que já foram solucionados, tá? Deixa eu ver.
Aqui o que tem de importante, que é o faltava problema... uma carta, né? A carta É isso dizendo que aqui, o eu artigo... acho. Não, não é isso aqui, não. Não, esse era do João. Aqui, ó, eu tinha pedido para a Cláudia, né, fazer a correção da carta, de encaminhamento do artigo, ela fez. Aqui, é isso aqui, ó. Foi enviado fora do expediente. Tá bom. E aí depois, no final, aqui ela faz mais uma justificativa, né? O relatório de similaridade, só que aí é aquele problema de que isso a gente não pode cobrar, né? Ela não mandou? Ela não mandou dentro do prazo. Bom, mas também... Mas isso a gente não tem como reprovar, né? Porque não está previsto em norma. Uhum. A composição da banca, ela fez a correção. Aqui, ó, é isso aqui, o final que ela fala, do prazo e tal. Sim, novamente a questão do horário. Então, nós tivemos exatamente um caso assim, né, na última CCP, e eu entendo, eu sei que deixar para a última hora, obviamente, não é uma boa decisão, mas também entendo que a gente está num período ainda de transição, os procedimentos eram todos feitos presencialmente, havia toda a conferência na frente do aluno, e, enfim, a gente está migrando para um sistema digital que ainda não está totalmente fechado, né, que é o depósito digital, então a gente está fazendo uma coisa intermediária, que é uma submissão por e-mail, né, então talvez quando o sistema já estiver todo pronto para receber, e aí talvez as regras apareçam lá, e o checklist apareça lá, isso possa se reduzir. E eu entendo também que, assim, fora do prazo, por alguns minutos ou horas, também não é nada grave, né? Seria diferente da gente ter um depósito 2 semanas depois, 1 semana depois. Então, eu entendo que, claro que não é a situação ideal, ficar flexibilizando isso, mas acho que vale a pena receber a tese do que reprovar por esse motivo, né? Recusar um depósito por um motivo aí de minutos. Certo? Então, eu considero que os ajustes foram todos realizados, e na minha opinião... Espera só um pouquinho, professor. Então vocês estão, apesar do envio de alguns materiais fora do expediente, vocês aceitam o depósito, é isso? É isso que eu estou dizendo, essa é a minha opinião. Agora, né, o João e a Adriana podem se manifestar. Eu acompanho o voto da Janaína. Sim, foram só alguns documentos, né? A tese, a maior parte dos documentos foram entregues no horário. Ela até entrou em contato comigo, me explicou o que houve, e também estou de acordo. Os itens enviados, segundo a aluna, mas eu não conferi isso, né, com a secretaria, mas seriam o artigo, que de qualquer forma ela teve que fazer uma nova submissão, porque não estava de acordo com a regra, e o relatório da similaridade. De similaridade, isso. Então, sobre o JCR, professora, eu não recebi aqui, quer dizer, se eu recebi, eu ainda não consegui acessar o e-mail. Ela mandou. A senhora recebeu, ela mandou e está de acordo. Sim, deixa eu só conferir se você está em cópia, mas ela mandou um pouquinho antes da reunião começar, ela me avisou por WhatsApp. Não, 14h10 ela mandou, então a reunião já tinha começado. Tá, mas ela a senhora mandou para conferiu você, aí? Já conferi. Mandou para você, para o João, para a Cláudia, para mim, tudo certo. O artigo está adequado. Tá? JCR acima de 1.8, uma coisa assim. Então, aprovado, é isso? Isso. Então, está aprovado o depósito da Renata. Só não mostrou aqui o relatório, né? Você tem ele aí, o similaridade, já que a gente mostrou de todos? Sim. Isso. Então, sempre o mesmo caso, né? 2%, 1%, 1%, então está adequado também. Muito bem, então só retire também essa parte que está em vermelho lá, que o artigo não indexado lá, isso aí já não... Isso, não tem mais. Muito bem, então agora tem ainda 2 itens, né, de pauta suplementar sobre acúmulo de bolsa.
Ah, sim, no caso da Bárbara, os 2 pedidos são dela, é isso? Isso. Tá, então, no primeiro caso, ela vai orientar alunos de TCC de MBA, de gestão de projetos. Ah, sim, nós temos vários casos semelhantes, né, de alunos que orientaram TCCs. Então, está dentro da carga horária, 1 hora por semana. Só tem uma questão que eu não sei por que a Bárbara mandou. Ela vai estar porque ela vai estar no print. Mas não tem problema. Não tem problema? Online. Esse curso é online. Não, mas e como que é a bolsa do print? Eu não cheguei a fazer a leitura lá, se pode. Olha, eu não sei também, mas no caso da Fundace, pelo menos no meu curso, nós pagamos isso ao final da orientação, não é agora. Então, não, tudo bem, então. Só para não dar problema para ela. Ela só é remunerada ao final. Então ela tá inicia agora, mas não tem recebimento nenhum. Tá ótimo. É só para não dar problema, né? Tá bom. E o segundo, bom, então nesse caso, se vocês estiverem de acordo, está aprovado o acúmulo. Aprovado. E o outro item também é um acúmulo? Deixa eu ver. Ela também. Estou vendo agora, gente, pela primeira vez. Os 2 são dela, professora. Certo. É que eu tinha recebido uma mensagem São da Bárbara. instituições diferentes. Ela vai orientar na Fundace, outra ela vai orientar no IB de Gestão de Saúde da Enfermagem, em parceria com a FAEPA. Isso. Em setembro de 2020. São atividades feitas à distância, aí eu já não sei dizer como seria o recebimento lá, mas... Tem os valores aqui, ó. É o que eu digo, o momento dos pagamentos, né? E isso ela tem que ver, então, com a instituição. Mas uma coisa que eu tinha visto, uma mensagem que chegou para mim da Bárbara, que não está aqui, é que ela deixou de lecionar, né? Numa instituição de ensino, então, por isso também, se a gente for somar, né, os rendimentos aí, não ultrapassa o valor da bolsa. Né? Então, ela professora, nesse acúmulo. caso, então você acha que a gente já manda esse pedido para a CCP? Porque eu não tinha pensado em mandar agora, eu ia pedir só no momento do pagamento lá na frente. Porque você também vai orientar? Vou, mas aí eu ia deixar para fazer o pedido lá no final. Eu acho que você pode pedir agora. Março, não é? Não é março? Abril? Eu só ia fazer o pedido lá na frente. Não ia fazer agora, você já vai fazer agora, e se fosse negado, vamos supor, né? Não vai ser negado, porque o valor é pequeno, acho que não custa pedir agora, mas... A gente sempre orienta a fazer o pedido antes do início do vínculo, tá? Porque a grande questão pode depois renunciar a esse valor no futuro? Na verdade, assim, não há vínculo, eu falo pela Fundace, né? Não tem vínculo nenhum, o aluno recebe um RPA, e também se quiser trabalhar pro bono, também não tem problema, não. Então, essa é a questão, porque eu falo vínculo em sentido amplo. Porque, assim, para o aluno, às vezes alguns preferem até, para não ter problema nenhum, não receber, mas ter essa função no Lattes, né, de orientação de pós-graduação. Então, se quiser abrir mão do recebimento, pode abrir também. Né? Mas eu acho que se você pedir agora, não tem problema nenhum. Talvez você tenha receio por causa da bolsa, do print, né? Sim. Pode dar algum tipo de... mesmo sem ter o recebimento agora, né? E sobre a Bárbara que a senhora comentou, professora, ela já tinha um acúmulo autorizado anteriormente, aí ela rescindiu e avisou a gente, então agora são novos pedidos de acúmulo. Isso, então só é importante, né, pontuar isso, porque às vezes fala, mas ela já tem um acúmulo lá e com esse agora não, então ela não tem mais os outros acúmulos, né? Bom, então, estando tudo aprovado, acho que a gente pode voltar lá para a pauta... Expediente. Normal, né? Já estamos no expediente. Então, temos aí a ata da última reunião. Não, na verdade a gente tem da penúltima e da última, professora. Da penúltima a gente teve que tirar de pauta da reunião anterior porque não tinha quórum para aprovação, porque quem estava aí não tinha participado da reunião. Era a Silvia, né? Tá certo. Então... Aqui agora eu acho que os 3 participaram, né? Eu não participei da penúltima. Da penúltima, não? Da última eu participei, da penúltima não. João, Janaína e Adriana. Eu Tem uma que não você foi não... Não foi a Adriana Caldana?
Ah, é Ué, verdade, desculpa. eu não estava. Mas agora a gente tem o quórum de 2, professora. Não, podemos aprovar, sim. Então, está Mas podemos aprovada. aprovar independente. Se alguém quiser se abster, mas está aprovada. Então, o 2.1, 2.2 e 2.3. Eu não tenho. Você combinou algum comunicado comigo, Matheus? Tem um arquivo, professor, só não tinha extensão da Adriana. Da última, todos aprovam? Sim. Essa aqui é a reunião extraordinária, acho que também Isso, todos, a né? do print, né? Uhum. Sim, você me falou, a gente vai mostrar os saldos, né? Isso, a primeira coisa, Verdade. né? Então, nós transferimos aí a divulgação do saldo para os comunicados, que na verdade não tem nenhuma deliberação, só para mostrar o uso da verba PROAP, da verba USP. Então, estamos usando bastante e é importante dizer que provavelmente vamos ter uma pausa aí nos pagamentos PROAP em função da troca da orientação, da coordenação, mas já estamos, pelo que eu entendi, na verdade, a gente já está nessa pausa, então, Já né, está, professora? já Não está. podemos pagar nada por enquanto, até Por que enquanto, seja não. feita a troca da orientação e comece a vigorar o Isso, próximo que vai ser no nome da senhora. Então, enquanto não exato. voltar isso, não pode pagar mais nada, né? Isso, até o Paulo ficou de fazer uma consulta lá com a CAPES, né, tinha que esperar para ver quem seria o vice. Chegou um e-mail do Paulo já encaminhando o pedido para recolhimento do saldo remanescente. Isso, pedi para eu conversei hoje de novo com o Paulo para dar uma agilizada nisso, e para que a Ele gente já já preparou a peça prestação de rapidamente contas. a Eu não. nova verba. Só é importante relatar que nesses valores aqui, professora, tem alguns valores que estão sendo analisados por causa dessa troca, né? Então pode ter valores aqui que não. Isso, pode ser que a gente tenha que fazer alguma devolução, né? Tem alguns Isso. pagamentos aí que vamos talvez ter que ajustar, mas primeiro tem que fazer essa prestação de contas. Esse é o inconveniente, né? Se por um lado usar o cartão PROAP dá uma liberdade muito maior, né, no uso dos recursos, na agilidade, nesses momentos de troca de orientação, talvez por ser a primeira vez, né, que a gente está usando, De coordenação. de coordenação, então ficam essas dúvidas, e aí agora nós soubemos que tem que fazer toda a prestação de contas do cartão que está no nome do João, que está na minha carteira, aliás, né? Mas está no nome do João, está na minha carteira, desde quando você foi para a Europa, está aqui comigo. E é uma informação que a gente recebeu nova, né? Nós não tínhamos essa informação de que a partir do momento que há a renúncia não poderia usar mais nada. Exato, Né? nós não Pegos de surpresa. sabíamos. Então a gente vai aprendendo a medir, e não tem um manual, e não tem um. Né, assim, porque tem um ineditismo que a gente vai ter que lidar com ele. A gente não sabe. Para a próxima troca, a gente já vai estar preparado, mas como é a primeira, então o que a gente tem a fazer agora é tentar agilizar essa prestação de contas e solicitar o meu cadastro lá na CAPES para vir o cartão em meu nome. Então, é importante falar isso, até, Adriana, para os alunos, que não adianta fazer pedido agora, que a gente está nessa pausa aí para resolver essa troca de cartão. Tá bom? Bom, outros comunicados, nós temos em andamento agora uma eleição, né, para novos membros, que termina o mandato da Lara e da Adriana, e o edital já está aberto. Não sei se tem já inscrições, mas enfim. Tem uma inscrição, professora. Tá, temos uma inscrição e a eleição é feita pelos coordenadores, não é feita aqui na CCP. Então nós vamos fazer orientadores. O que eu falei? Coordenadores. Está na hora de terminar a reunião, né? Que já estou trocando as coisas aqui. Então, os orientadores, eles fazem a votação online, eletrônica, e aí teremos, então, o resultado em breve. Essa vaga da Lara e da Adriana que vai terminar, e a minha vaga também
daqui a uns 2 meses ainda, né? Eu acredito que a gente vai, nessa ou na outra semana, abrir o edital para a vaga Vai da abrir o senhora. edital. Eu já anuncio que eu vou me candidatar, não sei se o professor Leonetti vai continuar meu suplente, isso também depende da permanência dele no programa, como orientador, né? E a gente está em discussão se ele vai ou não solicitar. Ele vai pedir, né? A extensão de prazo como orientador, e não sei se será chapa comigo, mas eu já aviso que eu vou até, né, para continuar na coordenação. Acabei de ser eleita, daqui a 2 meses eu termino meu mandato, né? Enfim, então vai ter uma nova chamada, um edital para essa minha vaga ainda este ano. A professora Adriana não está aí, né? Mas tem que lembrar ela que a próxima reunião ela ainda tem que participar, porque o final do mandato é depois. Então, no caso da Adriana, como ela foi eleita como presidente da comissão de graduação, o que está acontecendo agora são choques de horário, né? Então, hoje ela não participou em função de reunião relacionada à CG, então pode ser que também ocorra isso na próxima, né? Então, na próxima reunião, a gente vai fazer o comunicado da eleição, né? Só que os só tomam posse depois dela, né? Porque o mandato delas é até dia 7 do 10. Até outubro. Isso. Mas a gente já programou a eleição para não ficar um vácuo, né? Tá certo. De mandato. Provavelmente vamos fazer a mesma coisa com o mandato da senhora aqui também. Tá bom. Bom, tem um último aviso, é isso? É um evento que vai ter sobre a pós-graduação no Brasil. USP Pensa Brasil na pós-graduação. Vai ser na semana que vem, não? Amanhã. Ah, Jesus, por isso que eu não... É o que a senhora falou que não poderia participar. Eu programei uma outra acho atividade. Que é aberto, né? É aberto. Na verdade, não é só para coordenadores e membros de CCP, mas principalmente, né? Mas qualquer professor que queira participar, o aluno, tem que fazer ali a inscrição, e tem toda a programação das falas, vai começar com a fala do pró-reitor de pós, e outras pessoas vão comentar sobre rumos possíveis para pós-graduação. É um evento potencialmente interessante, sim, mas infelizmente eu já tinha um compromisso. Mas fica o aviso, isso foi divulgado, Matheus, para os professores? Sim. Veio agora, esse que a senhora informou que não poderia foi um lembrete, inclusive. Já foi faz tempo. Então, talvez valha algum reforço, mas já é amanhã, né? Para quem quiser participar. Mas esses, então, são os meus comunicados. E para terminar, eu também só queria dizer que eu agradeço essa oportunidade de assumir pela primeira vez a coordenação. Eu já fui vice-coordenadora, eu já perdi a conta, mas acho que por 8 ou 9 anos. Então, agora é o momento, e acredito eu, né, de assumir a coordenação. Então, agradeço a confiança, e é um prazer e uma honra. Obrigada. Então, está aberta a palavra aos membros. Eu queria cumprimentá-la, Janaína. Você vê que, assim, 1 hora... O tempo é o senhor da razão. Água mole em pedra dura, que mais? Uma hora as expectativas se realizam. E eu acabei de receber também uma mensagem aqui, já que a gente começou com essa conversa no início da reunião, se eu tinha dúvidas, né, sobre a divisão lá da vaga, foi desautorizada pelo presidente da Comissão de Claros. O quê? Não podemos fazer aquilo que a gente queria lá de Mas, João, eu acho que depois então, que a gente parar a transmissão, eu vou dizer a minha opinião. Às vezes, é para arrumar uma coisa que está errada. Eu também acho. Né? Eu acho que, na verdade, você vê que o bom destino, em geral, nos contempla com esses bons momentos, né? Vídeo, toda a discussão que a gente teve no CRAD. Na última reunião, volta de novo a discussão mais correta, consistente, Poxa adequada. Vida, não acredito que fizeram isso. Fizeram. Mas é porque eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem, então, eles sabem o que vai acontecer. Não é essa que eu comentei no CRAD, que seria uma pedalada administrativa, nossa, né? Vamos pegar uma vaga e transformar em 2? Eles não são bobos. Olha que é o problema, eles estão acostumados, porque aconteceram muitos pedidos do gênero. Claro, e aí daqui a 2, 3 anos todo mundo pede a RDP. Recebeu a artimanha, né?
de É uma repente, você estava artimanha. aumentando o número de professores que lá para frente se Que transformariam... vão pedir, vai dobrar a folha de pagamento. Vai É dobrar. isso. É O salário exatamente dobra. isso. É lógico. Mas Eu perceberam, também recusaria, mas tudo bem. Então, O na não a gente verdade, já tem. volta para o departamento, vamos rediscutir agora com informação mais adequada e precisa. Isso. Pede Tá as certo? planilhas direitinho Para dessa onde vez. vai essa nova vaga RD&DP? Então, coloco essa informação aqui, porque, obviamente, ela impacta sobre nossas políticas aí de recrutamento de professores, tá certo? De engajamento maior de professores no programa de pós. Lembrando que a vaga foi quebrada e virou marketing e virou direito. Isso. Então, se agora ela vai ser uma vaga só... Não, acho que não. Acho que aqui Não, eu sei, eu estou falando porque eu sei, porque a minha área está envolvida, que é marketing. Você já espera, João, um trator meu aí, porque tem que ser de marketing essa vaga. Não tem, nós temos o Dirceu aposentado, o Beto pediu as contas e a Marina foi para outra área. Então não tem, enfim, essa é a discussão que nós teremos Nós vamos ter que fazer... daqui a 2 semanas. Nós vamos ter que fazer o professor híbrido, ou o professor pato, que Não, faz tudo. eu sou híbrida, eu sou a marketing e TGA, eu sou das duas áreas, eu sou. Precisamos fazer Dou aula mais das duas uma. Nós vamos clonar você, Jana. É isso que nós vamos fazer. Pessoal, será que tem problema se eu deixar a reunião já? Olha, nós já encerramos, porque essa é a palavra. Se você tem alguma palavra a dizer... É porque eu vou precisar pegar a estrada, senão fica muito Pronto. tarde. Então, encerramos com a palavra da Adriana, dizendo que precisa pegar a estrada. Isso, parabéns, professora, pela coordenação. Obrigada. Bom final de semana para todos. Muito bem, obrigada. E a gente se vê. Boa então, viagem, Matheus, pode encerrar. Obrigada. Vou parar tchau, a transmissão e a gravação, que é boa viagem, obrigada. Adriana. Pode parar. Até eu queria... Bom, João, se você tiver algum assunto para falar... Nada, estou feliz de que deu tudo certo para os orientados.